Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana, a primeira semana de 2025, nós iniciamos também o primeiro trimestre de 2025. Então a revista desse trimestre, a revista dos adultos, a primeira lição traz o título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O tema da revista deste trimestre diz assim: e em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista deste trimestre, da revista deste trimestre, é o pastor Ezequias Soares. Para você que nos acompanha, eu quero te agradecer por iniciar este ano de 2025 aprendendo mais da Palavra de Deus. Se você é novo em nosso canal, inscreva-se, dê o like no gostei, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para nós. Faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. Toda semana nós postamos conteúdos relacionados às lições, então fique atento, pois você terá muito conteúdo para você estudar, para você meditar na Palavra de Deus e nos estudos que são propostos aí na revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Também este ano nós vamos comentar também as lições, fazer um comentário preparatório das lições da classe dos adolescentes. Então fique ligadinho, nós estaremos postando a aula preparatória, por isso nós postamos uma aula preparatória comentando as lições dos adultos da Escola Bíblica Dominical e também iremos comentar as lições da classe dos adolescentes, auxiliando os adolescentes, professores de adolescentes na ministração da aula, para a participação da aula, onde nós vamos então trabalhar a formação de opinião para os nossos adolescentes. Então participe conosco, fique ligadinho, inscreva-se em nosso canal, acompanhe conosco todas as informações, todos os conteúdos para o engrandecimento da obra do Senhor e também para que você tenha aí mais informações da Palavra de Deus de uma forma simples e objetiva. Vamos agora fazer a leitura da introdução da revista, que diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. Pois nada há novo debaixo do céu, conforme Eclesiastes capítulo 1, verso 9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a conhecer de longe as heresias. Essa primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Vamos agora para o nosso mapa mental, trazendo a estrutura da lição de uma forma simples e objetiva para você mentalizar todos os pontos, facilitando então desta forma como você irá ministrar a sua aula, como você vai participar da aula. Com o mapa mental isso torna-se mais objetivo. Iniciando pela leitura bíblica em classe, nesta lição faremos a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 28 a 31. Depois iremos fazer a leitura na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16. E vamos finalizar essa leitura na segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 a 3. Para você entender melhor o assunto proposto nesses versos que o comentarista colocou para a lição desta semana, leia em mais de uma versão, separe as palavras mais complexas para você pesquisá-las, leia mais de uma vez. Quando você for ministrar a aula, faça uma leitura bem pausadamente, respeitando todos os pontos e vírgulas, também os acentos. Isso é muito importante para o entendimento do aluno. É muito importante. Uma boa leitura traz um grande entendimento para aquele que está ouvindo. O texto áureo, que é o verso base da lição, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, verso 3. O primeiro ponto desta lição diz: as ameaças dos lobos vorazes. O objetivo deste ponto é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. E de onde vêm esses lobos? De onde surgiu esses lobos? Nós vamos aprender a respeito disso. O segundo ponto, o que é apologética? O objetivo, então, deste ponto proposto é apresentar o conceito da apologética cristã. Ela defende ou ela ataca? Ela ataca e defende ou ela defende apenas? Nós vamos compreender o conceito da apologética cristã, a verdadeira apologética cristã. Entenda bem isso. E o terceiro e último ponto desta lição
diz o que são heresias. O que significa heresia? Então nós vamos comentar. O objetivo é definir o que são heresias. Será que heresias ela vem de fora? Será que as heresias nascem dentro das igrejas cristãs? Ou ela vem de fora? Ela vem de pessoas que não fazem parte do nosso estilo de vida? Nós vamos aprender a respeito disso. E vamos então finalizar, a partir de todo o entendimento da lição, com a verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Vamos agora compreender um pouquinho a respeito da palavra-chave que foi proposta pelo comentarista, que é heresia. A palavra heresia, ela possui várias definições dependendo do contexto que é aplicado. No contexto religioso, é uma interpretação, uma doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Por exemplo, uma crença que vai contra os dogmas estabelecidos pela Igreja Católica, por exemplo. Para o contexto religioso da Igreja Católica, torna-se uma heresia. Como, por exemplo, o que nós, como cristãos, cremos com o revestimento do Espírito Santo, para a Igreja Católica, isso torna-se uma heresia. No contexto geral, uma heresia seria uma teoria ou uma ideia ou prática que é contrária a uma doutrina estabelecida por um grupo. Então, por exemplo, um partido político que tem um ideal e alguém dentro desse partido vai contra esse ideal, ele se torna uma pessoa herética, que está praticando uma heresia. No contexto figurado, heresia quer dizer contrassenso ou opinião absurda. Então, numa roda de amigos, você está conversando a respeito de um assunto determinado e, de repente, um vai com uma opinião totalmente contrária àquilo que está sendo como unânime a todos ali naquela conversa. Então, isso também torna-se uma heresia. Por exemplo, uma heresia científica seria uma ideia que vai contra o consenso científico. A origem da palavra vem do latim aeresis, que significa escolha ou opção. Só que uma escolha ou opção contrária ao consenso geral. Ponto 1. As ameaças dos lobos vorazes. Este ponto está dividido em 3 assuntos. O primeiro assunto diz os cuidados pastorais. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 28, diz: E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, para os judeus, nós vemos nesse verso que não é lícito chegar-se a estrangeiros ou trazer estrangeiros para o seu convívio, mas Deus mostrou que a nenhum homem nós devemos chamar de comum ou imundo. E isso é uma prática que muitos judeus usam, principalmente os judeus ortodoxos que usam até os dias de hoje. Agora, qual a função primordial do pastorado? Para aquele que está à frente da obra do Senhor, é um ministro do Senhor, para trazer a verdade às ovelhas do pasto, do pastoreio do Senhor, qual é a função primordial, então, desse pastor, desse líder espiritual? É trazer a alimentação, guiar e proteger o rebanho. Então, qual é a função do pastor? É alimentar, guiar e proteger o rebanho, custe o que custar. Lucas capítulo 15, do verso 4 a 6 diz: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então nós temos aqui, nestes versos, a confirmação de qual é a função primordial do pastor, do líder. É de alimentar, proteger e não deixar que suas ovelhas se dispersem. Mas ele vai em busca delas para protegê-la e trazê-la de volta a todo custo para junto do rebanho. E quando ele encontra e quando ele consegue trazer de volta, não é algo que ele faz por obrigação, mas, como nós vemos aqui, chamando os vizinhos, ou seja, toda a igreja, todo o povo, se regozija com todo o povo pelo fato de ter alcançado aquela ovelha que havia se desgarrado. Então essa deve ser a função primordial do pastorado. Como deve ser a exortação pastoral? A exortação pastoral ela deve ser uma exortação que promove proteção à irmandade contra as heresias. Então não é atacando, humilhando, não é desta forma, mas é trazendo um ensino forte, um ensino verdadeiro da palavra de Deus que promova proteção, que promova segurança, para que as pessoas compreendam o que o mundo tem a oferecer, o que Deus tem para oferecer. Olha só, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2 diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino.
que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exortes, mas, olha só, com toda longanimidade e doutrina. Então não é humilhando as pessoas, não é maltratando as pessoas, discriminando as pessoas. Pastores que agem desse jeito, líderes que agem desse jeito, não são líderes, são lobos vorazes, como destacado neste ponto. O verdadeiro pastor, ele vai exortar para trazer crescimento e fortalecimento para as ovelhas. Ovelhas essas que estão, às vezes, inseguras, que estão, às vezes, se sentindo discriminadas, se sentindo carentes. Essa é a verdadeira ou a melhor forma, ou a forma ideal para se exortar as ovelhas do rebanho. Segundo assunto, depois da minha partida. Aqui nós vemos um relato de Paulo preocupado após a sua partida, a sua morte, de como ficaria a igreja. Então Paulo, ele expressa a sua preocupação sobre o futuro da igreja. Atos capítulo 20, verso 29 diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Mas se a igreja estiver firmada em Cristo, pode vir o que vier. Nada vai atrapalhar a marcha da igreja. Nada vai atrapalhar a vida saudável desta igreja. E onde estão os lobos? Paulo, ele tinha essa preocupação como um verdadeiro pastor, como um verdadeiro líder espiritual, ele tinha essa preocupação. O que pode acontecer depois da minha partida? E essa é a preocupação de muitos pastores que vivem uma vida de santidade, buscando trazer o verdadeiro ensino da palavra de Deus para o seu rebanho. Eles sentem essa preocupação, mas como diz a palavra do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Venha o que vier, não vai conseguir derrubar as paredes espirituais da igreja de Cristo. Não conseguirá. E onde estão esses lobos vorazes que Paulo menciona? Onde estão? Estão no meio da igreja. Mas o pastor que tem a visão espiritual, ele vai observar e vai identificar logo quem são esses lobos. E vai tratar com cada um deles. De que forma? Humilhando, exortando, expulsando? Não, porque nós temos um entendimento a respeito da parábola do joio e do trigo. Chegará o dia em que haverá separação, não agora, mas nós temos que lutar. Temos que usar a verdadeira apologética para nos defender desse mal. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Da onde saem as heresias, da onde saem os hereges, da onde saem as seitas? Do meio da igreja. Pessoas que não aceitam a sã doutrina, querem trazer um entendimento, satisfazer o seu próprio ego. Então é onde nascem as heresias, as seitas, as divisões. É no meio da igreja. Mas aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que buscam meditar, estudar na palavra de Deus, participar dos cultos de doutrina, da escola bíblica dominical, estão fortalecidos, estão protegidos pela palavra de Deus e não vão ser enganados por esses lobos. Terceiro assunto, a origem dos falsos mestres. Os falsos mestres se originam de onde? De dentro das igrejas. Olha só, Atos capítulo 20, verso 30 diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Está aí aberto para todo mundo ver. Nós vemos aí muitas pessoas se dizendo profetas, muitas pessoas se dizendo pastores, pastoras, agora tem pastoras, apóstolos, se denominando apóstolos, sem muito menos saber qual o verdadeiro significado de cada função dessa. E aí eles vêm com uma narrativa para satisfazer o ego, satisfazer o prazer, a carne das pessoas, e aí burlam toda a sã doutrina, Burlam toda a sã doutrina, que a sã doutrina, ela trabalha diferente, trazendo um entendimento diferente, mostrando que, olha, não é assim, não é desse jeito, não é venha como está e permaneça como está, não, mas venha como está e receba a transformação, receba a mudança, e a mudança, a transformação, a regeneração, para voltar ao caminho certo, ela dói, ela traz dores, mas depois das dores vem o alívio, vem a paz, a segurança. Mas as pessoas são formadores de opiniões para o seu próprio ego, para o seu próprio benefício. Então os falsos mestres se originam da onde? De dentro das igrejas, pessoas rebeldes que não querem aceitar essa doutrina. São obreiros fraudulentos, transfigurando-se mestres, rebeldes. Olha só o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Mas na verdade não são. E não é maravilha. Por quê? O próprio Satanás, olha só, Paulo assemelhando esses falsos mestres, esses obreiros fraudulentos, ao próprio Satanás, se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça.
a fim dos quais será conforme as suas obras. Então o que nós vemos Paulo assemelhando essas pessoas ao próprio Satanás. Precisamos tomar cuidado com esses lobos vorazes. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, pode até se levantar, mas vai levantar para cair. Porque através da palavra de Deus, da sã doutrina da palavra de Deus, não prevalecerão. Não prevalecerão. Partimos agora para o segundo ponto da nossa lição, que diz o que é apologética. Então nós vamos apresentar agora as definições do que significa apologia. Apologética é um tema teológico, é uma matéria teológica que muitos não compreendem, não entendem, mas o seu entendimento é muito simples. Porém, existem configurações, existem entendimentos que satisfazem ao próprio ego. Nós precisamos entender qual a verdadeira apologética cristã. Essa é diferente, é o que nós vamos comentar agora. Então vamos lá. Primeiro, a definição do que é apologia ou apologética cristã. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã. Então, a verdadeira apologia cristã, ela é uma defesa lógica e racional. Ou seja, o que isso nos traz de entendimento? É que não é da nossa cabeça, não é dos nossos próprios conceitos. Não, é uma defesa baseada na palavra de Deus. Então é uma defesa lógica e racional. Não podemos falar o que a Bíblia não fala. Não podemos defender o que a Bíblia não defende. Mostra que é errado. E nós não podemos defender de uma forma contrária a isso. Temos que seguir a forma lógica e racional contida na palavra de Deus. Olha só. E de suas práticas doutrinárias. Então, é uma defesa das práticas doutrinárias, contidas na onde? No meu livro, na minha biografia? Não, na palavra de Deus. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa e resposta. Não é defesa e ataque, mas é defesa e resposta. Termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão. Então, a apologia é uma defesa com resposta, mas essa resposta ela é com mansidão, não é ataques. Tem muitas pessoas falando que são apologéticos, que usam apologia em suas ministrações, mas na verdade usam de forma errada. Em vez de trazer um entendimento que vai trazer crescimento, traz um entendimento com ataques. Está errado. Isso não é apologia, isso não é apologética. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder. Com o quê? Com mansidão e temor. Mansidão e temor quer dizer o quê? Nós sermos mansos, ou seja, não é para atacar ninguém. Não é para humilhar ninguém, mas é para defesa e entendimento, esclarecimento. E temor, o que quer dizer temor? Temendo a Deus, ou seja, não falando aquilo que Deus não falou, mas falando apenas aquilo que Deus falou, aquilo que o Senhor deixou escrito em sua palavra. A qualquer que vós pedir a razão da esperança que há em vós. Então, este é o verdadeiro entendimento, a verdadeira definição de apologia, de apologética. A verdadeira apologia defende, não faz ataques. Porque muitas vezes nós recebemos perguntas, questionamentos da nossa fé por pessoas alheias, e em vez de nós trazermos um esclarecimento que vai promover salvação para a vida daquela pessoa, nós nos defendemos através de ataques. E está errado. Não é dessa forma. A verdadeira apologia não é de ataque, ela é uma defesa que traz entendimento e salvação, promove salvação. Marcos capítulo 12, verso 30 a 31 diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ou seja, a verdadeira apologia, ela promove salvação. Nós nos defendemos dos ataques, mas a nossa defesa, ela deve promover salvação. Não promover morte para as pessoas. Aí nós estamos ferindo esse mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós somos questionados por pessoas alheias, nós não devemos agir nos defendendo, atacando. Não. Qual que é o ensinamento da palavra de Deus? É nos defender, trazendo uma resposta que promova salvação. Porque aquela pessoa também está fragilizada. Aquela pessoa está com dúvida. Aquela pessoa criou conceitos errados dentro da sua cabeça que precisam ser eliminados, que precisam ser esclarecidos. E se nós atacarmos, nós não vamos promover salvação, não vamos estar evangelizando, mas nós vamos estar matando mais ainda aquela pessoa. Aquela pessoa já está morta. A verdadeira apologia, que é a defesa da fé cristã, ela defende, mas não faz ataques. Olha só, o segundo assunto diz: a que a defesa de Pedro se refere? Olha só, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, nos responde: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós,
como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Então, Pedro está nos dando um entendimento. A que se refere essa defesa? Se refere aos ataques do maligno. E quando nós nos defendemos de forma consciente, lógica e racional, isso daí vai confundir o inimigo, vai promover na alma do indivíduo salvação. Agora, quando nós usamos o ataque ele serve para quê? Apenas para confrontos, debates. E Jesus nunca entrou em debates com ninguém. Jesus nunca quis debater coisas banais com os fariseus, judaizantes e assim por diante, não. Mas ele trazia uma defesa de esclarecimento conciso que promovia salvação e entendimento. Então, a que a defesa de Pedro se refere? Se refere a acusações formais e acusações informais. Então, nós temos de todos os lados. A palavra de Deus fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas que estão olhando e procurando apontar algo de errado em nossas vidas. Mas se nós estamos alicerçados na palavra de Deus, pode vir acusações formais ou informais, não prevalecerão. Olha só, defesa de acusações formais. Atos capítulo 22, verso 1 diz: Homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Isso aqui é Paulo, quando estava diante das acusações infundadas que fizeram, ele manteve a mansidão, manteve a racionalidade e diante dos seus algozes, dos seus acusadores, ele trouxe um esclarecimento, uma defesa de sua fé, de forma lógica e racional. Atos capítulo 25, verso 16 também diz: aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Estavam querendo acusar Paulo de algo que eles não tinham provas, apenas suposições. Não é o que acontece nos dias de hoje? Muitos querem nos acusar, querem levantar falso testemunho sem ter provas, apenas com suposições, como, por exemplo, o criacionismo. Nós cremos no criacionismo e as pessoas falam que isso está errado, que, na verdade, o que está correto é o evolucionismo, mas o evolucionismo é baseado somente em suposições, não tem comprovação científica, não tem a verdade, e usam subterfúgios para tentar enganar a humanidade com relação a isso, mas nós que estamos alicerçados na palavra de Deus, nada vai nos impedir. Olha só, também defesas de acusações informais. Então, nós somos confrontados de forma formal, cara a cara, frente a frente, mas também de acusações informais, em que usam de mentira e fazem reuniões secretas para tentar denegrir a nossa imagem, mas cai por terra. Por quê? Porque quando entramos com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, e a verdade liberta, cai por terra todas essas mentiras. Relato de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 a 3, diz: não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então Paulo está esclarecendo para os crentes em Coríntios a respeito de um levante contra a sua vida, falando mentiras a seu respeito. Fizeram reuniões secretas, traçando mentiras contra o apóstolo, mas ele fala: não, vocês sabem, vocês me conhecem, o meu testemunho fala mais alto. Então, meu irmão, se alguém se levantar contra você, se você tiver um testemunho verdadeiro, esse falso testemunho cairá por terra. Terceiro assunto: por que devemos combater as heresias? Por que nós devemos combater as heresias? Primeiro, para defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, a saber a forma de refutá-los biblicamente. Então, primeiramente, defesa própria. Por isso nós devemos combater. Pessoas que vêm como lobo vorazes tentando nos enganar, falando que não é tudo isso, que não é desta forma. Não, nós precisamos ter a nossa defesa própria com relação a isso. Por isso precisamos participar da escola dominical, precisamos estar atentos, meditando na palavra de Deus, orando muito ao Senhor, para estarmos preparados. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. B, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Então, por que nós devemos combater as mentiras, as heresias? Porque nós precisamos ajudar os nossos irmãos na compreensão da sua própria fé.
Por que você é um cristão? Você precisa ter isso claro na sua mente, na sua alma. Por que você é crente em Jesus? Por que você crê em Jesus? Porque Jesus salvou a sua vida. Então você precisa ter esse compreendimento, né? Você precisa compreender essas verdades, principalmente quando você for confrontado por pessoas alheias. Olha só, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. Então, nós precisamos combater as heresias justamente para ajudar os nossos irmãos, a nossa irmandade, a ter uma plena compreensão da sua fé. Carta de Tito, capítulo 1, verso 9, diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, admoestar com a sã doutrina. Não é admoestar com seus próprios pensamentos, mas é admoestar com a palavra de Deus, como para convencer os contradizentes. Então, não é ataque, mas é para mostrar a verdade para as pessoas. Também para responder às objeções contra a fé cristã, através de argumentos e fundamentos bíblicos. Quando nós nos depararmos com um confronto, nos pedindo respostas, nós devemos usar o quê? A palavra de Deus. Se você for usar seus entendimentos, sua própria inteligência, você não conseguirá apagar o dardo inflamado do inimigo. Então, a sua defesa deve ser com base bíblica. A base dos seus esclarecimentos tem que ser a Bíblia. Olha só, Mateus capítulo 4, verso 3 e 4 diz: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, ou seja, base bíblica. E quem está confrontando o inimigo aqui? Jesus. O próprio Jesus usou a palavra de Deus para defender-se do inimigo. Quem somos nós, então, para usar os nossos próprios entendimentos, se o próprio Jesus usou a palavra de Deus? Olha só, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, sendo confrontado pelo diabo, o que ele fez? Ele falou assim: não, conforme o meu entendimento, conforme a minha palavra. Não, Jesus falou: como está escrito na palavra, como está escrito na palavra. Então, base bíblica. Nós precisamos combater as heresias, mas com base bíblica. Não é com base em livro de autoajuda, em livros de estudos de temas teológicos. Isso daí não vai trazer esclarecimento. Isso daí não é defesa. A verdadeira defesa cristã é com base bíblica. E como teremos êxito neste combate? João capítulo 16, verso 13 responde: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falarás de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, se nós estivermos firmados na palavra de Deus e revestidos do Espírito Santo, venha o que vier, nós teremos uma defesa lógica, racional e espiritual para termos êxito neste combate. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que não devemos entrar em debates banais. Só quando formos questionados, nós devemos estar preparados. Agora, fazer debates banais... haverá tristeza no céu. Meu irmão, para com isso. Nós precisamos defender a nossa fé quando formos questionados. Você é salvo? Você crê que você é salvo em Cristo Jesus? E você tem uma resposta: sim, eu sou salvo em Cristo Jesus por causa disso, disso e disso. Isso sim é uma defesa verdadeira, que promove salvação. Agora esses questionamentos, essa conversa fiada que a turma fica postando na internet, achando-se que são mestres, na verdade são tolos que ficam debatendo coisas banais, que não traz edificação para ninguém. Quando houver acusações contra nós, nós precisamos estar o quê? Preparados, alicerçados na palavra de Deus e revestidos do Espírito Santo para nos defender, promovendo com essa defesa salvação para as pessoas. Partimos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, a primeira lição desse trimestre de 2025. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, tem um botãozinho aí, inscrever-se, inscreva-se em nosso canal, faça parte aqui da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos que vão trazer edificação para a sua vida, vão trazer esclarecimentos concisos para a sua vida. E no terceiro ponto, nós temos o quê? O que são heresias? O que são heresias? Então nós vamos definir o que são heresias. O primeiro assunto diz seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita. Então, olha, Atos capítulo 15, verso 5 diz: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, nós entendemos que seita, ela pode ser traduzida como um partido
dentro da própria igreja, que é o que acontecia. Dentro do regimento judaico haviam partidos. Neste caso, nós temos os fariseus, os saduceus e muitos outros faziam parte do sistema judaico. Olha só, também possui conotação de heresias. E nós vemos aqui em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, nos esclarecendo essa conotação de heresia. Então, seitas também têm a conotação de heresias. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então nós vemos que também a seita tem uma conotação de heresia. E heresia nada mais é do que ideias ou doutrinas contrárias à sã doutrina, à sã palavra de Deus. Olha só, no início do cristianismo, as denominações eram chamadas de seitas. Então, para o catolicismo, o cristianismo era uma seita. Nós éramos também chamados de seita. E muitas outras denominações são chamadas de seitas. Porém, esse termo deve ter um cuidado muito grande nos dias de hoje para ser pronunciado ou anunciado, porque mudou-se esse entendimento. Como eu falei, existem as seitas heréticas religiosas, mas também existe um outro conceito de seita que é definida ou conotada como partidos. Em Atos capítulo 24, verso 5 diz: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, nós vemos que naquela época os judaizantes conotavam os cristãos, porque nessa época ainda nós não tínhamos essa definição de cristãos, mas de os nazarenos, porque eram seguidores de Jesus Cristo. Então nós éramos conotados como seitas. Porém, houve sim um entendimento ao longo dos anos, um fortalecimento da nossa fé, mostrando para essas pessoas um movimento que procura viver a verdade da palavra de Deus. Então, atualmente a palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas, devendo ter atenção quando mencionado. Então, a defesa da fé cristã, que é a apologia, não é uma defesa que ataca. Então não há necessidade de nós atacarmos essas religiões, essas seitas heréticas, que nós sabemos quais são e como são. Não há necessidade. Tolos são aqueles que fazem isso. E perigoso é, hoje em dia, fazer esse tipo de ataque. Então, o que nós devemos viver? Nós devemos viver a defesa verdadeira da fé cristã, que não promove ataque, mas esclarecimento, que promove salvação. Olha só, segundo, aireses no Novo Testamento. O termo aireses pode referir-se a um partido, como eu falei. Dentro do contexto religioso, são partidos que causam divisões, pois tem essas pessoas, ou a pessoa, possui uma opinião contrária à palavra de Deus. Olha só, Atos capítulo 5, verso 17 diz: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, ou seja, eles se opuseram à palavra de Deus. Aireses, pessoas que se levantam no seio da igreja falando: não, eu não aceito o que esse pastor está falando, eu não aceito o que está sendo ministrado, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Essa pessoa pode ser chamada de uma pessoa herética. Por quê? Porque ela está querendo criar um partido dentro da igreja para promover a divisão do povo de Deus. E uma pessoa que age assim, também ela é conotada como uma pessoa rebelde. E a rebeldia contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, é pecado. Então Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão e dissensão no meio da igreja. Olha só, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 19 diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então Paulo, ele está dizendo que não é para existir, mas se existir, até que é bom que exista, para que haja separação entre o joio e o trigo, para que fique claro quem é o joio e quem é o trigo. Gálatas capítulo 5, verso 20 diz: idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Os tais que agem desse jeito não entrarão no reino de Deus, ficarão de fora. Terceiro assunto, heresia de perdição. O que são isso? São erros doutrinários no campo da teologia. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus. Olha só, então as heresias, o que elas fazem? Elas distorcem as doutrinas, como a doutrina da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, se o Senhor é realmente Jesus Cristo, e Jesus Cristo realmente é o Senhor, o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, o ser humano, ou seja, a doutrina do ser humano, que é a natureza, pecado, salvação, origem e destino, são doutrinas cristãs.
a doutrina a respeito dos anjos, da igreja, das escrituras sagradas, e o mais grave erro é a respeito da divindade que interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Ou seja, pessoas que têm se levantado falam, não, todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos vão levar a Deus. Se você adorar uma imagem, mas você tem fé em Deus, você vai para o céu. Se você não adora uma imagem, mas fala com os espíritos, e tem fé em Deus, você vai para o céu. Isso é uma heresia contrária à doutrina cristã. Olha só, João capítulo 14, verso 16 nos diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou, cai por terra toda essa tese mentirosa de que todos os caminhos levam a Deus. Não, só existe um caminho. E Jesus não é um caminho, é o caminho, não existe outro que leva até a Deus. Olha só, Atos capítulo 4, verso 12 também nos diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só em Jesus temos a salvação, temos o perdão, temos a regeneração. Partimos agora então para a conclusão da lição, que diz assim, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos no Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Reveja todos os pontos que nós comentamos. Primeiro, o mapa mental com a estrutura da lição, de forma objetiva para você mentalizar toda a lição. O primeiro ponto, as ameaças dos lobos vorazes. O segundo ponto, o que é apologética. E o terceiro ponto, o que são heresias. Fique conosco, inscreva-se em nosso canal, faça parte desta classe preparatória e participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Eu espero você na próxima semana, onde estudaremos a segunda lição desse primeiro trimestre de 2025. Que Deus te abençoe.